bom dia, bom dia, povo de Deus, como vocês estão? Estamos aqui finalizando mais uma semana para a glória de Deus, sextou, meu povo, e é mais um dia para compartilharmos da palavra de Deus, e é mais um dia para convidarmos o Espírito Santo a se fazer presente. Então, neste momento, eu convido ele dizendo: bom dia, Espírito Santo. És bem-vindo para mais esse dia. És bem-vindo na minha vida, na minha casa, na minha família e aonde quer que eu for. Me guia, me conduza e me direciona conforme a vontade de Deus para a minha vida. Bom dia, Espírito Santo. Bom, a mensagem que Deus ministrou no meu coração nesta manhã fala sobre obediência. Jeremias, capítulo 35, dos versos 12 ao 15, dizem assim: O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Vá dizer aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém: Será que vocês não vão aprender a lição e obedecer às minhas palavras? Pergunta o Senhor. Jonadab, filho de Recabe, ordenou seus filhos que não bebessem vinho, e essa ordem tem sido obedecida até hoje. Eles não bebem vinho porque obedecem à ordem do seu antepassado. Mas eu tenho falado a vocês repetidas vezes, e contudo vocês não me obedecem. Enviei a vocês repetidas vezes todos os meus servos, os profetas, para dizer que cada um de vocês deveria converter-se da sua má conduta, corrigir as suas ações e deixar de seguir outros deuses para prestar-lhes culto. Assim vocês habitariam na minha terra, na terra que dei a vocês e a seus antepassados. Mas vocês não me deram atenção, nem me obedeceram. A questão é, nós precisamos obedecer à voz de Deus. Sabe, se Deus falar fica, fica. Se Deus falar vai, vai. Se Deus falar cale, não fale, não fala. Mas Deus fala, vai, fale, pregue aquilo que eu tô te falando. Vai e fala. Nós precisamos obedecer. Você quer saber o segredo da prosperidade? É a obediência. Você quer saber por que as pessoas se dão bem, sucesso? Obediência. E obediência principalmente à palavra de Deus. É melhor obedecer do que sacrificar. E essa frase, meditando nela hoje, ela faz referência a Abraão. Para Abraão foi melhor ele obedecer, por mais que fosse doer, por mais que ele não quisesse, do que sacrificar. O Senhor falou para Abraão: Abraão, pega o seu filho, esse mesmo, seu único filho que você tanto sonhou, a promessa que eu te dei, e vá até aquele monte e o sacrifique a mim, por amor a mim. O que Abraão fez? Foi lá, com aperto no coração, mesmo não querendo, foi lá, preparou tudo. E aí Isaac ainda vira para Abraão e fala: pai, o cordeiro? E Abraão fala: Deus proverá, meu filho. E quando Abraão estava ali prestes a fazer o que Deus tinha falado, o Senhor vê aquilo e responde a Abraão e fala com Abraão no céu. Então é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer hoje do que sacrificar o seu amanhã. É melhor obedecer a voz de Deus hoje do que sacrificar. Entenda isso nessa manhã. E obediência diz respeito a você ouvir a voz de quem está falando com você. Quando seu pai e sua mãe falam: filho, faz isso ou não faz aquilo, você precisa ouvir e colocar em prática. A questão é, se não estamos obedecendo, se estamos obedecendo, a que voz estamos ouvindo? A voz dos homens, obedecendo aos homens e aos preceitos do mundo? A voz do nosso coração, que é enganoso, que é cheio de emoções, de sentimentos? Ou a voz de Deus? A que voz você tem dado ouvidos? Ao que ou a quem você tem obedecido? Sabe, que possamos obedecer a Deus, independente de qual seja a ordem, independente de qual for do que for aquilo que Deus esteja dizendo para você e para mim. Nós vamos obedecer, porque nós entendemos
que é melhor obedecer do que sacrificar. O segredo da prosperidade, o segredo de viver uma vida boa, uma vida próspera, uma vida de sucessos, uma vida abençoada é a obediência. Assim como Abraão foi e obedeceu, que possamos da mesma forma obedecer à voz de Deus. Quando o Senhor veio até Abraão, ele falou: Abraão, sai do meio da tua terra, né, de onde você nasceu, de onde é a sua casa, de onde está a sua família. Sai do meio de seus parentes e vai para um lugar onde eu ainda vou te mostrar. Você já imaginou se Abraão não tivesse saído? Ele não teria recebido a promessa. Ele não teria vivido as experiências que ele viveu com Deus. Então, muitas vezes, você está deixando de desfrutar de coisas por conta da sua falta de obediência a Deus. Se Deus falou vai, vá. Se Deus falou fique, você fica. Se Deus falou sai, você sai. Se Deus falou essas amizades não são pra você, não são pra você. O que nós precisamos entender é que nós precisamos querer aquilo que Deus está disposto a nos dar. Se Deus falou, é o melhor pra mim. Se Deus falou pra eu sair, é o melhor pra mim, eu vou obedecer. Se Deus mandou eu ficar, é o melhor pra mim, eu vou obedecer. Porque eu sei que é melhor obedecer do que sacrificar. Então que nesta semana que está se encerrando, você possa meditar nessa palavra e refletir a quem você tem obedecido. A que voz você tem dado ouvidos. A obediência vem do ouvir e do colocar em prática. O que Deus está falando com você, que você precisa ouvir e colocar em prática. Aqui o Senhor fala: eu falei com vocês, mandei os meus servos, mandei os profetas para dizer a vocês que vocês deveriam se converter das suas más condutas, deixar de adorar a outros deuses e me seguir. Mas vocês não me deram atenção e nem me obedeceram. E como foi o destino desse povo? Guerra, perseguição, destruição, foram exilados. Então essas são as consequências. Foram as consequências deste povo por não obedecerem a Deus. E aí, você prefere sofrer as consequências do que obedecer? Você prefere sacrificar, assim como este povo, do que obedecer? Que a nossa opção sempre seja obedecer a Deus, porque assim estaremos desfrutando da direção que Ele está nos dando. Quando obedecemos a Deus, seguimos a direção para alcançar a promessa, para alcançar a terra prometida, para viver aquilo que Ele já preparou. Deus não está preparando, Deus não está trabalhando, não, já está preparado, já está pronto. Ele está te preparando para chegar lá. E para você chegar lá, você vai precisar obedecer. Abraão teve que obedecer a ordem do Senhor para sair do seu país, da sua família e ir para um lugar que ele nem sabia onde é que era. Ele teve que obedecer, mesmo que às vezes não fazia sentido para ele. Mesmo que às vezes a dúvida viesse no coração, ele tinha que obedecer. Quando Deus falou: Abraão, vai e sacrifica Isaac, ele obedeceu. E Abraão, ele é conhecido como nosso pai da fé, o pai de gerações. Muitas e muitas gerações vieram de Abraão por conta da obediência dele. Abraão é visto como um exemplo de fé, mas ele também é visto como um exemplo de obediência. Que assim como Abraão, nós possamos dar ouvidos à voz do Senhor e obedecer, mesmo que não faça sentido. Mesmo que venha a dúvida e bata: mas Senhor, como assim? Ir para uma terra que eu não conheço? Onde que é? Como que vai ser? Mas eu vou ter que deixar a minha família? Em nenhum momento você vê Abraão questionando. Abraão simplesmente vai e obedece. Que possamos, tirar toda a dúvida do nosso coração, toda insegurança, todo medo e dar lugar para a obediência e dar lugar para o ouvir a voz de Deus e colocar em prática. É melhor obedecer do que sacrificar. O segredo da vida, da prosperidade, de uma vida abençoada é a obediência a Deus. Então que eu e você possamos obedecer a Deus, independente de qual seja a ordem, independente do que Deus esteja exigindo de nós, que nós possamos obedecer a Deus, pois entendemos que é melhor obedecer do que sacrificar. Então essa foi a mensagem que Deus ministrou ao meu coração nesta manhã. Que você tenha um excelente dia,
Que Deus te abençoe aonde quer que você for. Um grande beijo e até semana que vem.